Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Eu sempre venho procurá-lo, por quê? Porque sempre nós temos um assunto importante para passar para vocês, né? Mas antes de eu começar a conversar com o Dr. Sandro, eu preciso mandar uns abraços, uns beijos, porque senão nós conversamos e depois eu esqueço, né? Depois passa batido. Mas eu quero mandar um beijo bem especial para essa pessoa que me acompanha. Falaram para mim hoje aqui que ela acompanha o programa Nossa Casa, que é a Silvana Turbay. Beijo grande para você, obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia de sempre. O Rick Leandro, que é filho do Dr. Marcos e da doutora Cássia, advogados. Os pais são advogados, né? Beijo grande para vocês, muito obrigada por vocês fazerem a minha companhia também. E olha, hein, qualquer coisa, qualquer novidade que vocês tenham na área de vocês, aí né, alguns probleminhas, podem nos chamar. Estamos prontos para atendê-los. Doutor Sandro, renegociação de dívidas, dia 15 de abril é o dia do consumidor, né? E nós temos a Páscoa aí também antes disso. Então vamos falar um pouquinho desses três assuntos, bem bacana aí para vocês, amigos de casa, que acompanham o programa Nossa Casa há tanto tempo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Falar em tudo ótimo, eu não sabia nem que ele ia viajar, mas ele já vai viajar amanhã de madrugada. Desculpa, não é de meu interesse, mas o pessoal quer saber em casa. Para onde você vai? Nós vamos fazer uma viagem para Curitiba. É uma reunião da Federação Nacional das Seguradoras. Então eles convidaram os principais PROCONs para participar de 2 dias lá em Curitiba, de temas e debates envolvendo essa questão de seguros, né? E inclusive vão custear totalmente a viagem e tal. E a gente sempre participa, sempre que é convidado, procura participar para poder auxiliar de alguma forma as inovações, tanto do seguro, da Febraban, que nós já participamos de algumas também, para poder trazer aqui a demanda do consumidor, coisas que podem melhorar para o consumidor. Mas não que tenha muitos problemas nessa área. Não, o Morama não tem uma grande concentração de problemas. Eu digo como advogado que o seguro ele foi feito para não ser pago, para não ser recebido, é para dar uma segurança, né? Toda vez que tem uma situação de que tem que pagar uma indenização, alguma coisa, sempre tem algum tipo de entrave, né? Mas eu tenho percebido também que as próprias seguradoras têm avançado no sentido de resolver com mais facilidade. Então, porque eu acho o seguinte, eu tenho um caso mesmo, um exemplo que eu conheço, de que uma pessoa que sofreu um acidente de caminhão em 2005, essa pessoa tinha 27 anos, ele, em decorrência desse acidente, ele perdeu uma vista, ele perdeu a carteira dele de habilitação categoria D, que é de caminhoneiro. Decorrente já do acidente. A partir daí ele não pôde trabalhar, ele teve uma redução drástica de salário, tendo em vista que passou a ser um pensionista do INSS, ganha bem menos, e uma pessoa jovem, com uma mulher e 2 filhos. O que aconteceu? Depois de alguns anos, ele recebeu a indenização, porque ele teve que demandar judicialmente. Só que ele ficou, entre a primeira ação e a primeira parcela, ele ficou em torno de 5 a 6 anos para receber. Então ele sofreu todo esse período de 6 anos, e isso não tem como mais recuperar, aquele período que ele perdeu, né? Depois ele recebeu a primeira parcela, comprou uma casa para a família, tal, melhorou a vida dele. E agora está concluindo o recebimento dessa indenização. Só que, curiosamente, em 2006 ainda, a seguradora pagou para o patrão dele, no caso, que era o proprietário do caminhão, o caminhão e os lucros cessantes. Quer dizer, a seguradora reconheceu que o segurado dela estava errado no acidente, não é? E pagou administrativamente, sem justiça, sem nada, o dono do caminhão, que recompôs o patrimônio dele, começou a trabalhar de volta, comprou um caminhão novo. Mas o motorista nada. Mas o motorista esperou para receber a primeira parcela dele durante 6 anos. E por longo período a seguradora contestou, dizendo que ele era o errado, né, ele era o culpado pela ocorrência do acidente, o que se confirmou depois por sentença, por acordo, que não. E a própria seguradora então entendia, porque pagou o patrão dele, que ele tinha o direito dessa indenização. Então tinha a apólice, ele pagou integralmente o caminhão, e a apólice de danos materiais, morais, pessoais do condutor não foi pago. Foi pago depois que ele ajuizou a ação, que a vara civil, comarca do interior, julgou, depois foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Então você vê uma discrepância. E eu tendo uma oportunidade lá, eu quero falar isso para eles, né? Porque esse dano causado por ele de 6 anos tinha que dobrar o valor da indenização. Mas às vezes na justiça nossa, na lei, não tem uma situação. Você tem lá o dano moral, porque perdeu a vista, tem uma questão de dano estético, mas não tem especificamente essa espera, longo período do processo, uma indenização deveria ter.
Então isso eu quero levar para eles, para que mude-se o comportamento do Brasil. Todo mundo tem que ser um pouco mais ético, né? Respeitar mais o consumidor. Nesse caso você vê o grande prejuízo que ele sofreu, irreparável, porque ele ficou 6 anos com o patrimônio dele diminuído, a capacidade de trabalho diminuída, e por conta disso ele sofreu, as filhas sofreu e a esposa sofreu, até ter a primeira indenização, né? Sendo que o proprietário do caminhão recebeu de plano administrativamente sem maiores... Tudo rapidinho, né? Exatamente. E os 2 fatos, né? O acidente dele, ele vítima, decorreu do mesmo evento, do mesmo acidente. Só coisa diferente, né? Exatamente. Não estava. A empresa, o caminhoneiro, não precisa provar nada. Agora o motorista estava errado. E ele teve que provar que ele não deu causa no acidente. Coisa do Brasil, que eu acho que fatalmente a gente vai ter que começar a mudar. E aí numa oportunidade dessa que eu levo uma experiência dessa, eu até advoguei nesse caso, para mostrar para esse pessoal que a Confederação Nacional das Seguradoras, o quanto que sofre, né? Um segurado, enfim, a vítima de um acidente desse. E o dinheiro estava lá à disposição, porque são apólices, né? Tem um dinheiro exclusivo para pagar todas as indenizações decorrentes daquele evento, daquele segurado. E às vezes a empresa, para levar algum tipo de vantagem, segura esse pagamento e causa danos à sociedade, a essa pessoa especificamente. Imagine quantos casos não acontecem desses pelo Brasil afora. Nossa, doutor Sandro, olha, sério mesmo, muito bom, viu? Muito bom. Ótimo assunto para você levar, então, para ser discutido nessa reunião. Vamos falar da Páscoa um pouquinho, para depois nós entrarmos no nosso assunto, no qual eu vim até aqui. O Procon tem acompanhado os valores do o ovo de Páscoa ficou amargo. Sempre foi meio amargo, né? A emoção é muito cara, né? Para você abrir aquele negócio bonito e tal. São 8 anos que nós... Pelo 8º ano seguinte, o Procon de Moarama, no sentido também de promover a defesa do consumidor, orientando ele, faz a pesquisa de preços dos chocolates. Então, esse ano nós temos, infelizmente, um aumento em decorrência ao ano anterior de quase 16%. A inflação nossa não chegou a 11%, então foi acima da inflação. Tem uma grande diferença entre os estabelecimentos comerciais pesquisados em Moarama. Então, a dica que fica para o consumidor é sempre pesquisar o maior número de estabelecimentos. Eu até outro dia estava no supermercado fazendo essa pesquisa e me deparei com uma barra de chocolate, né, de marca de qualidade, uma marca famosa, pesando 1 quilo, que custava R$30. E um a outro ovo de Páscoa, dentro de uma embalagem muito bonita e tal, 340 gramas, R$65. Então aquele de 340, muito bonito, estava custando em torno de R$150 ou mais o quilo, em razão desse de R$30, chocolate ao leite, que eu até brinquei, a pessoa pode cortar, embalar no papel alumínio, enfim, fazer a alegria das crianças, né? Até a nossa. Não é isso? Pode derreter e comer de colher também, enfim. Dá para fazer uma série de coisas. Mas fatalmente a emoção, as pessoas gostam, a tradição, desembalar uma embalagem bonita, e a pessoa paga muito caro por isso. Mas o consumo consciente sempre aponta para umas ideias alternativas aí, de criatividade, não deixar morrer esse espírito, né? Porque isso aí, felizmente, agrega as famílias, né? A Páscoa, enfim. É um almoço especial, as crianças gostam, eu acho que tem que continuar. Mas tem que também fazer uma reflexão e buscar outras alternativas, porque em tempos de crise que nós estamos vivendo, é importante você economizar. Porque é bom você viver e comemorar o ano todo, né? Não é só um momento, como a gente sempre tem dito. Estamos saindo agora dos pagamentos de PVA, de IPTU. Então é importante também se planejar para o resto do ano e comprar com responsabilidade. É verdade, porque eu falei para o doutor Sandro antes, nós estávamos comentando que uma família aí de 5, 6 pessoas, você gasta tranquilamente um salário mínimo com chocolate, se você for presentear aí com um ovinho mais ou menos, né? Então, como o doutor Sandro falou, pesquisem, andem, não tenham preguiça. Chega final de semana, no sábado de manhã, que você não trabalha no sábado de manhã, vai ver preço, né? Vai procurar saber das coisas. Bem que também tem os chocolates de boa marca e tem aqueles também que não é de boa marca, que é muita gordura também, né? Então vocês também têm que prestar atenção, às vezes o barato sai caro, né, doutor Sandro? Que é um chocolate aí, né, daqueles de boa qualidade, gente, é difícil de engolir. Bom, agora, minha pergunta é a seguinte, né? Já falamos aí da viagem do doutor Sandro, falamos do ovo de Páscoa, o negócio a pesquisar. E agora nós vamos falar de um assunto bastante interessante, renegociação de dívidas. Como que vai funcionar isso, doutor Sandro? Na verdade é o seguinte, tem o Dia Internacional do Consumidor, que é dia 15 de março, o Procon vai 15 de março ou 15 de abril? 15 de março agora, próxima terça-feira. Não sei se esse programa vai antes da terça? Se Deus quiser. Na verdade, assim, dia 15 de março é o Dia Internacional do Consumidor. Por que esse dia? Porque o Kennedy, um visionário, presidente americano, foi o primeiro que falou nessa matéria tão importante, tão fundamental,
numa Assembleia Geral da ONU, né, lá em 1962, nesse dia. Então o que acontece? Nós, quando estivemos no PROCON, sempre fizemos alguma coisa para o consumidor. Um café da manhã, sempre para lembrar esse dia, a imprensa participa, porque o consumidor é a peça fundamental do país, no que concerne a geração de emprego e renda, né? E o consumo está em tudo, tudo quanto é. Você hoje fez vários contratos de consumo ao longo do seu dia, o cafezinho que você tomou, enfim. Então é fundamental, né, o fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor e bom e fundamental também que se lembre esse dia tão importante para o consumidor. Então o PROCON esse ano vai fazer uma coisa diferente. Ele vai convocar, e já convocamos aqui para uma reunião, os bancos, os fornecedores, através da CIL, e vamos fazer um mutirão aí, ver se a gente consegue fazer uma renegociação de dívida para o consumidor. O consumidor pode encaminhar aqui para o PROCON vai fazer uma reunião, chamar para uma audiência o credor, e a gente vai suplicar aí, fazer uma negociação para ver se baixa juros, multas, né, para facilitar o consumidor, trazer ele de volta para o mercado de consumo. Às vezes ele está no Serasa, no SPC, limpar o nome dele efetivamente, porque viver sem crédito hoje é complicado. Embora toda a crise que nós vivemos, nós temos crédito ainda, através dos cartões, crediário direto, enfim. Então, nos próprios financeiras, então é importante que a pessoa tenha crédito, para com isso trazer mais qualidade de vida para a sua família e viver em melhores condições. Então o PROCON não podia deixar, nesse momento que vai comemorar aí o Dia Internacional do Consumidor, e reiterando que você já está convidada para o dia 15, nós vamos fazer um lançamento disso pela manhã, e vamos também apresentar o projeto da sede nova do PROCON, não é? A imagem do prédio onde vai ser construído, já está o terreno comprado, o PROCON tem os recursos sobrando para fazer a sede, ainda vai ficar com superávit no final desse mandato. Então é um dia importante para a gente lembrar e comemorar essas conquistas aí para o consumidor de Umuarama, o paranaense e enfim o brasileiro. Que ótimo. Isso que a gente faz aqui, ele se espalha pelo estado todo, contagia as pessoas, contagia os órgãos de defesa do consumidor. Eu acho que os PROCONs é um grande aliado do consumidor. Eu acho que deveria ter muito mais PROCONs. Infelizmente na nossa região aqui, a região metropolitana aqui de Umuarama, só tem um PROCON em Umuarama, não tem outros PROCONs. Então, às vezes, com baixo custo, o prefeito consegue instalar um PROCON. E aquele PROCON não vai ficar em cima de comerciante local, multando o comerciante. Esses comerciantes locais, onde você tem um diálogo, você estabelece um diálogo e você trabalha em conjunto com ele, para tanto manter ele no mercado, porque a partir do momento que ele respeita o consumidor, ele fica por longos anos no mercado. A empresa que não respeita o consumidor, não fideliza, efetivamente essas empresas fecham muito rapidamente. Porque o Umuarama nós temos empresa de 50 anos, mais de 50. Né? Meu Planalto, 57 anos. Essa e tantas outras. 58, né? Tantas empresas em Umuarama com mais de 50 anos. O que essas pessoas fizeram? Antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, já vinha respeitando o consumidor. Porque fideliza o vô, o filho, o pai agora e o neto. E vai seguindo as gerações. Gerando emprego, crescendo, ajudando a cidade a desenvolver. Então é isso que a gente quer. Né? Às vezes uma empresa, é o chamado risco da atividade do empreendimento. Não existe empresa que trabalha com 100%, né, de satisfação do consumidor. Mas é importante que às vezes o PROCON identifique que a própria empresa não está nem sabendo o que está acontecendo. O PROCON liga lá, faz esse contato, esse pré-atendimento, resolve aquela solução. A empresa tem um problema às vezes e ela pode também corrigir isso, né, internamente, para resolver em definitivo. Então acho que o PROCON deveria ter mais PROCONs na nossa região, porque efetivamente quando você tem um bom PROCON, você tem um comércio fortalecido, você tem um consumidor respeitado, é bom para todo mundo, para toda a sociedade. Doutor Sandro, essa renegociação de dívida, isso é para o comércio e os bancos também? Exatamente, quem tiver... É tudo. Indústria. Onde você tiver dívida... Indústria, comércio, financeira, bancos, quem tiver, qualquer consumidor que tiver dívida, o PROCON não está garantindo que vai zerar a dívida. Mas existe aqui por parte dos bancos, nós já fizemos uma reunião, uma disponibilidade para facilitar isso. E eles também nesse lançamento vão participar lá, vão estar lá os gerentes de bancos, as empresas através da CIL representadas, que quiserem participar, o PROCON vai chamar, já considerando que não existe nenhuma infração, né, ao CDC, o simples fato de ter a pessoa com o nome no Serasa, ele não tem o direito de reclamar disso, a não ser que a dívida seja ilegítima, não seja devida. Aí o PROCON vai tratar de outra forma. Mas no geral o PROCON está querendo harmonizar essa relação de consumo, trazer esse consumidor de novo para o mercado de consumo e o mercado de crédito, né, que o mercado está precisando inclusive. Doutor Sandro, já que nós estamos falando de dívida, essas coisas, renegociação, eu tenho observado, eu nunca trabalhei com talão de cheque. Por incrível que pareça, nunca gostei. Por que eu nunca gostei? Eu sempre fui muito de comprar à vista. E agora que tenho cartão de crédito, então se utiliza o cartão de crédito. Eu observei que, até indo ao banco, eu observei isso, a pessoa falou assim, nossa, o cheque virou
uma raridade, porque ninguém acredita em cheque. É verdade, doutor Sandro? Na verdade é o seguinte, o cheque no Brasil ele foi adotado como moeda, né? Ele reinventaram o cheque no Brasil. Nos grandes países aí do primeiro mundo, o cheque era usado para grandes transferências e tal. E no Brasil não virou uma moeda corrente, né? A pessoa faz um cheque de qualquer valor. Com a entrada do dinheiro de plástico, aí, que são os cartões de crédito, do cartão de débito, o que aconteceu? O cheque praticamente está caindo realmente em desuso. Eu tenho, por exemplo, por experiência, tenho conta em 2 bancos e raramente eu pego talão de cheque. Às vezes eu vou lá, porque às vezes uma pessoa vem cobrar alguma coisa, você não está com o dinheiro naquele momento, você faz um cheque e faz o pagamento. É bom ter para isso. Mas não ter para aquela... Antigamente as pessoas tinham tradição de ficar com aquele canhotinho conferindo se caiu no... olhando no extrato do banco, ver se tinha caído, né? Fatalmente, isso caiu. E eu lembro do meu pai. O cartão de crédito entrou no mercado. Ele não é barato também para o comerciante, tem um custo lá em média de 4% de taxa. Aí tem uma maquininha que tem um custo. Aí eles pagam com 30 dias. Mas efetivamente ele dá mais segurança, né? Na questão da inadimplência. Porque a pessoa com certeza vai receber do cartão de crédito. Como deveria ser com o cheque. O cheque também tinha que ter um limite garantido pelo banco. Ele solta cheque, fornece o talão de cheque e não dá nenhuma garantia para aquilo, né? Mas efetivamente eu acho que está caindo em desuso. Para o comércio, por um lado, é bom, porque dá menos inadimplência, por outro lado, ele tem um custo alto com os cartões de crédito. Também concordo com você. Agora, será que também por este momento complicadinho que o nosso país está vivendo, os políticos estão vivendo, que os políticos estão fazendo, o nosso Brasil, porque o nosso Brasil é bom demais, o nosso Brasil é rico. Eu sempre falo que, muita gente fala assim, quem viaja muito para o exterior, é maravilhoso viver no nosso Brasil. Também concordo, não conheço muito lá fora. Será que também por este motivo o comerciante hoje tem medo de pegar cheque? Eu acho que a questão do cheque é o seguinte, o cheque ele não tem nenhuma garantia, né? A não ser o chamado fio do bigode, né? Quem está passando o cheque ali, as pessoas têm... Que hoje está difícil. Tem gente que tem barba e tem bigode e tudo, que está passando por O que acontece? Tem muita gente que vai... Ele tem um Serasa, que ele pode consultar. Isso também tem custo para o comerciante. Ele tem que fazer a consulta, ele paga por isso. Então ele consulta o Serasa, enfim, conhece a pessoa conhecida e tem uma tradição. Mas fora disso, qual a garantia que o comerciante tem de entregar um produto e pegar uma folha que não tem garantia nenhuma, né? O cartão de crédito, quem garante é a operadora do cartão, o administrador do cartão tem que pagar para o comerciante em caso de... Se a pessoa não pagar, independe, ele vai ter que pagar. Então eu acho que é por isso também o cheque. E a questão da entrada muito fortemente dos cartões de crédito no mercado, né? E sabendo trabalhar com ele também, pagando as contas bonitinho, direitinho, né? Porque também, se não pagar, vira um pesadelo. Chega a 400% ao ano de juros. Então a pessoa tem que usar ele também de forma consciente, né? E a sensação que você está comprando com cartão, você não está tirando nada do bolso. A sensação que você está recebendo sem dar nada em troca. Essa é a sensação que passa para o consumidor. Então muitas vezes ele vai comprar lá um pão no supermercado, sai com uma compra de 80, 100 reais, que ele não teria previsão de comprar aquilo. Mas sai sem culpa porque pagou com o cartão. E se você for pagar dinheiro, você tem um pouquinho de culpa, né? Você se sente mal em dar aquela quantidade de dinheiro. O cartão não é nem assinatura, não tem mais uma senha, né, que você bate hoje. Então ele pode também, a pessoa tem que usar com muita responsabilidade para efetivamente não cair nessa questão de ficar inadimplente, perder o nome, E uma vez que você começa a girar ele sem pagar, chega uma hora que não consegue pagar mais. Se pagar o mínimo, o juro é muito alto, as multas, né? Então o consumidor deve usar o cartão de forma muito consciente. Com parcimônia, como a minha mãe fala. Vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado aí para o pessoal de casa, né? Já falamos da Páscoa, falamos dessa dívida que agora dá para ser negociado. O doutor Sandro vai passar mais novidades para nós dentro de poucos dias. Desejamos uma viagem bastante produtiva para você. Traga novidades para nós, porque eu adoro passar novidades para vocês. E de preferência de primeira mão, viu? Sem dúvida, nós vamos lançar esse projeto e é um projeto de 30 dias, vai do dia 15 de março a 15 de abril. Então todos os consumidores que estiverem com dívida vencida e tiver algum interesse, alguma possibilidade de tentar salvar, é o momento para vir no PROCON, indicar o devedor, o credor, né? A gente vai chamar, convocar para uma audiência, o PROCON vai intermediar isso para tentar chegar a uma solução. É positivo para a cidade, é positivo para a sociedade como um todo, esse consumidor recuperar o crédito dele e começar a utilizar o crédito agora a partir de forma mais consciente, né, para não voltar a inadimplir novamente e trazer qualidade de vida para ele, enfim, para sua família.
Que Jesus te abençoe grandemente. Foi muito bom poder conversar contigo novamente. Gosto muito de vir no Procon fazer matéria com o Dr. Sandro, porque sempre bastante esclarecidas as suas notícias, e o pessoal de casa agradece, e eu em particular agradeço também. Eu que agradeço a presença de vocês, quero dizer que é sempre uma honra receber você aqui também, o Denis, dizer que nós estamos aqui à disposição para prestar os esclarecimentos e deixar um abraço para toda a população de Moarama que nos acompanha nesse momento. Muito obrigado.